Olá, façamos hoje a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 1 da Bíblia Sagrada. A velhice de Davi. 1 Reis 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. 1 Reis 1:2, capítulo 1:2. Então disseram-lhe os servos: busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. 1 Reis 1:3. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. 2 Samuel, 1 Reis, capítulo 1, versículo 4. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conhecia. 1 Reis 1:5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. 1 Reis 1:6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. 1 Reis 1:7. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. 1 Reis 1:8. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joaida, e Natão, o profeta, e Simei, o rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. 1 Reis 1:9. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zolete, que está junto à fonte de Rógel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. 1 Reis 1:10. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. 1 Reis 1:11. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não viste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? 1 Reis 1:12. Vem, pois, agora, e deixe-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. 1 Reis 1:13. Vai e entra ao rei Davi, diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? 1 Reis 1:14. Eis que, estando tu ainda falando com o rei, eu também trarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. 1 Reis 1:15. E entrou Betseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. 1 Reis 1:16. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse: ó rei, que tens? 1 Reis 1:17. E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. 1 Reis 1:18. E agora, eis que Adonias reina. E agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes. 1 Reis 1:19. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas o teu servo Salomão não o convidou. 1 Reis 1:20. Porém, o rei, meu senhor, os olhos de todos, porém, ó rei, meu senhor,
Os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. 1 Reis 1, 21. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. 1 Reis 1, 22. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entrou o profeta Natã. 1 Reis 1, 23. 1:23. E fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, prostou-se diante do rei, com o rosto em terra. 1 Reis 1, 24. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono. 1 Reis 1, 25. Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias. 1 Reis 1, 26. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joaida, e a Salomão, teu servo, não convidou. 1 Reis 1, 27. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor, e não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? 1 Reis 1, 28. E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. 1 Reis 1, 29. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. 1 Reis 1, 30. Que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. 1 Reis 1, 31. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. 1 Reis 1, 32. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joaida. E entraram à presença do rei. 1 Reis 1, 33. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Gion. 1 Reis 1, 34. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. 1 Reis 1, 35. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. 1 Reis 1, 36. Então Benaia, filho de Joaida, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu Senhor. 1 Reis 1, 37. Como o Senhor foi com o rei, meu Senhor, assim seja com Salomão. E faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. 1 Reis 1, 38. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joaida, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão, a mula do rei Davi, e o levaram a Gion. 1 Reis 1, 39. E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão. 1 Reis 1, 40. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com seu clamor, a terra retiniu. 1 Reis
1:41. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o zunido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? 1 Reis 1:42. E estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra porque és homem valente e trarás boas novas. 1 Reis 1:43. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. 1 Reis 1:44. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joaida, e aos quereteus e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. 1 Reis 1:45. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade estava alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. 1 Reis 1:46. E também Salomão está sentado no trono do reino. 1 Reis 1:47. E também os servos do rei vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome. Faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. 1 Reis 1:48. E também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. 1 Reis 1:49. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. 1 Reis 1:50. Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar. E 1 Reis 1:51. E fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, ó o rei Salomão, que não matará a seu servo a espada. 1 Reis 1:52. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. 1 Reis 1:53. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. E veio e prostou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Bem, vejamos alguns comentários aqui acerca do capítulo 1, né, do livro de 1 Reis. Diz assim, comentário com relação ao versículo 2. Capítulo, versículo 2. Abisag era de Sunem, na planície de Esdrelon, ao sul do mar de Quinerete, ao mar da Galileia. Serviu de enfermeira para o rei Davi. Apesar do rei não ter tido relações conjugais com ela, esta jovem virgem manteve o status de concubina para o resto da vida. Joséfo descreve esse tratamento antigo para a hipotermia, no qual o calor do corpo de uma pessoa saudável é usado para aquecer o enfermo. Capítulo 1, com relação aos versículos 5 e 6. Os comentários são: Adonias, irmão mais novo de Absalão, talvez fosse o filho mais velho de Davi, dentre os que sobreviveram. Usurpou o trono de maneira semelhante a Absalão. Apesar de ser egocêntrico e obstinado como seu irmão, Adonias demonstrou competência como líder e carisma. Como sacerdote ali, Davi falhou gravemente em seu papel de pai, pois não impôs limites, nem disciplinou seus filhos. 1 Reis 1:9 é o novo comentário. A fonte de Rogel ficava próxima a Jerusalém, na junção dos vales de Cedron e de Rinom. Hoje em dia, esse local é chamado de Bir Ayub. Uma vez que Rogel ficava na fronteira entre os territórios da tribo de Judá e de Benjamim, a escolha de Adonias pode ter sido interessante para ambos os lados. O Monte Zoalete
hebraico, literalmente, significa algo que rasteja ou serpente, sugere a possibilidade, em outros tempos, essa pedra ter sido usada para cultos pagãos. A lei mosaica proibiu o uso de altares pagãos, especialmente nos lugares altos. Com relação ao versículo 15, Salomão, filho de Betseba, não era um dos filhos mais velhos de Davi, pois quando Betseba entrou para o harém do rei, ele já possuía 6 filhos. No entanto, ao que parece, Betseba era a esposa preferida de Davi. A forma como ela o aborda indica a dignidade e a influência de uma rainha na sociedade israelita. Apesar de ter a atenção do rei, Betseba não possuía nenhum poder de fato. Assim, se aproxima do marido como qualquer suplicante pedindo um favor. Bem, vejamos ainda um comentário com relação ao versículo 24. Os livros de Reis mostram o verdadeiro lugar de um profeta. O governo de Israel, segundo o plano de Deus, era dividido em 3 cargos: um rei para governar o povo, um sacerdote para se aproximar de Deus em nome do povo e um profeta para falar ao povo em nome de Deus. Natã exerceu apropriadamente essa função de repreender e orientar o rei. Com relação ao versículo 33 do capítulo 1, né, de 1 Reis, diz assim: Gion, a principal fonte de água de Jerusalém, fica no vale de Gedron. Apesar de Adonias e seus convidados não conseguirem ver a procissão de coroação de Salomão, podiam ouvi-la perfeitamente. E com relação ao versículo 38, Salomão é proclamado rei. Israel ainda não tinha um sistema definido de sucessão, pois Davi era o segundo rei do país e havia recebido a coroa por meio da unção profética e da conquista, não pela sucessão hereditária. Israel estava acostumado a uma liderança carismática e não a uma linhagem dinástica. Assim, qualquer um com força e personalidade suficientes podia se apossar do trono. Salomão tinha a seu favor o exército do rei e a unção profética. A guarda real era constituída de mercenários estrangeiros, os queretitas e peletitas, provavelmente de origem filisteia. E com relação ao versículo 50, o comentário é o seguinte: pegar nas pontas do altar era uma forma antiga de pedir asilo. O altar era um dos objetos mais sagrados de Israel, mas não concedia asilo a todos os criminosos. Essa medida de segurança visava proteger especialmente os culpados de homicídio não intencional. Bem, encerramos hoje, a leitura do capítulo 1 do livro de 1 Reis, da Bíblia Sagrada. Bem, tem aqui uma palavra muito bonita, edificante, Uma palavra que vem do Senhor. Ela está escrita no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 14. Diz o seguinte: pois a terra se encherá do conhecimento da alegria do Senhor, assim como as próprias águas cobrem o mar. Olha que linda poesia. Pois a terra se encherá do conhecimento da alegria do Senhor, assim como as próprias águas cobrem o mar. Muito obrigada por me escutar. O meu canal é a leitura da Bíblia. Meu nome, Lúcia Marques. Até o próximo encontro, se Deus assim o permitir.